E se a morte não fosse o fim, mas apenas uma mudança de estado? Esta é, talvez, a pergunta mais antiga e profunda que a humanidade já se fez. Uma questão que ecoa nos corredores do tempo, sussurrada ao pé do fogo por nossos ancestrais e debatida hoje nos laboratórios mais avançados do mundo. Ela nos confronta nos momentos de perda, nos instantes de profunda reflexão sobre nossa própria finitude, e nos convida a olhar para além do horizonte do que conhecemos. Não é uma questão meramente acadêmica. Ela toca o cerne de quem somos, do que significa viver e do propósito que buscamos em nossas jornadas. A ideia de um fim absoluto pode parecer desoladora para alguns, enquanto para outros oferece um senso de urgência para viver plenamente o agora. Mas a possibilidade de continuidade, essa abre um universo de implicações que podem transformar radicalmente a nossa percepção da vida e das nossas ações. Neste vídeo, vamos explorar essa questão monumental, não para encontrar uma resposta definitiva, mas para navegar pelas suas múltiplas facetas. Desde a antiguidade, muitas culturas acreditaram que a consciência não termina com o corpo. O corpo morre, mas algo essencial permanece. No Antigo Egito, acreditava-se na existência do Ka e do Ba, partes da alma que continuavam a jornada após a morte, necessitando de rituais e oferendas para sua subsistência no além. Os egípcios construíram pirâmides e tumbas elaboradas, não como monumentos à morte, mas como portais para a vida eterna. Na Grécia Antiga, filósofos como Platão argumentavam que a alma era imortal e preexistente, aprisionada temporariamente no corpo físico. Para ele, o conhecimento não era adquirido, mas sim relembrado de uma existência anterior em um mundo de formas perfeitas. Nas tradições orientais, como o hinduísmo e o budismo, a ideia de reencarnação, ou samsara, é central. A consciência transmigra de um corpo para outro em um ciclo contínuo de morte e renascimento, moldado pelas leis do karma. Essas não são apenas histórias antigas. São sistemas de pensamento complexos que moldaram civilizações inteiras, oferecendo um quadro para entender a existência que se estende muito além de uma única vida. A filosofia ocidental moderna foi profundamente marcada por René Descartes e sua famosa declaração: penso, logo existo. Ele propôs o dualismo, a ideia de que a mente, ou a alma, a res cogitans, é uma substância fundamentalmente diferente do corpo material, res extensa. Para Descartes, a consciência não poderia ser explicada apenas pela mecânica do corpo. Essa separação entre mente e matéria abriu um debate que perdura até hoje. Em oposição, surgiram as visões materialistas, que afirmam que a consciência é um produto do cérebro. Para os materialistas, não há fantasma na máquina. Os pensamentos, sentimentos e a percepção do eu são o resultado de processos neuroquímicos complexos. Quando o cérebro para, a consciência cessa. No entanto, a filosofia contemporânea, confrontada com o que David Chalmers chamou de o problema difícil da consciência, questiona se o materialismo pode realmente explicar a experiência subjetiva. Por que e como processos físicos geram a riqueza da nossa vida interior? Essa pergunta atravessa a filosofia, espiritualidade e até a ciência moderna. A ciência convencional, em sua maior parte, opera sob o paradigma materialista. A neurologia mapeou com incrível precisão como diferentes áreas do cérebro correspondem a diferentes funções mentais. Danos em certas regiões podem alterar a personalidade, a memória ou a capacidade de sentir emoções. Isso sugere uma forte correlação, se não uma causalidade direta, entre o sede, onde é o cérebro e a consciência,
Hoje sabemos que a matéria não desaparece, ela se transforma, seguindo a lei da conservação de energia. A questão é, por que a consciência seria diferente? Se ela é apenas um produto do cérebro, sua energia se dissipa com a morte do órgão. No entanto, uma minoria crescente de cientistas e filósofos propõe um modelo alternativo. A teoria do cérebro como um receptor ou filtro. Nesta visão, a consciência pode ser um campo fundamental do universo, como a gravidade ou o eletromagnetismo. O cérebro não há consciência, mas atua como uma antena complexa que a capta e a sintoniza, permitindo que ela se manifeste como uma experiência individualizada. Isso não prova nada de forma definitiva, mas mostra que a consciência não é tão simples quanto pensávamos. Talvez ela não seja produzida pelo cérebro, mas expressa através dele. Talvez a evidência mais intrigante e controversa a favor da consciência não local venha das experiências de quase-morte, ou EQMs. Milhões de pessoas em todo o mundo, de diferentes culturas e crenças, relatam experiências notavelmente semelhantes após serem declaradas clinicamente mortas e depois ressuscitadas. Relatos de memória além do cérebro e estudos sobre consciência levantam dúvidas sérias sobre a ideia de um fim absoluto. Os relatos frequentemente incluem a sensação de flutuar fora do corpo, observar os esforços de reanimação de um ponto de vista externo, passar por um túnel de luz, encontrar seres de luz ou parentes falecidos e uma revisão panorâmica da própria vida. O aspecto mais desafiador para o ceticismo são os casos de percepção verídica, onde os pacientes relatam detalhes precisos de eventos que ocorreram na sala de cirurgia ou em locais distantes, enquanto seus cérebros não mostravam atividade mensurável. Os céticos, por outro lado, oferecem explicações fisiológicas, a falta de oxigênio no cérebro, hipoxia, a liberação de endorfinas ou a atividade de certas áreas cerebrais, como a junção temporoparietal, poderiam gerar essas alucinações complexas. O debate é acirrado e está longe de ser resolvido. Outra linha de investigação fascinante é o fenômeno da memória celular, especialmente em casos de transplante de órgãos. Existem centenas de relatos anedóticos de receptores de transplantes que, após a cirurgia, desenvolveram novos gostos, traços de personalidade ou até mesmo memórias que parecem pertencer ao doador. Uma mulher que recebeu o coração de um jovem que amava música clássica e fast food passou a ter uma paixão inexplicável por ambos, coisas que ela detestava antes. Embora a ciência convencional seja cética, atribuindo isso à sugestão ou ao estresse pós-operatório, alguns pesquisadores, como o Dr. Gary Schwartz, propõem que as células do corpo podem armazenar informações e energia, uma memória sistêmica que pode ser transferida com o órgão. Para tentar enquadrar essas possibilidades, surgiram vários modelos teóricos. O dualismo, como vimos, separa mente e matéria. O panpsiquismo vai além, sugerindo que a consciência não é exclusiva dos cérebros, mas uma propriedade fundamental da matéria em si. Desde um elétron a uma estrela, tudo teria uma forma rudimentar de experiência interna. Nós, humanos, simplesmente temos uma versão altamente complexa e organizada dessa consciência universal. Já o idealismo vira o jogo completamente. Ele postula que a consciência é a única realidade fundamental, e o mundo material é uma manifestação ou projeção dela, como um sinal que continua existindo mesmo quando o aparelho se desliga. A pergunta não é só se a alma sobrevive à morte. É o que essa possibilidade muda na forma como vivemos agora. Se a consciência continua, cada ação, cada palavra, cada pensamento pode ter consequências que se estendem para além desta vida. Isso poderia nos inspirar a viver com mais compaixão
integridade e responsabilidade, sabendo que estamos tecendo uma tapeçaria que transcende o tempo. O medo da morte poderia ser substituído por uma curiosidade sobre a próxima fase da jornada, e o luto poderia ser temperado com a esperança do reencontro. Se a consciência continua, então cada escolha importa. Se não continua, ainda assim, viver com sentido continua sendo essencial. A finitude pode ser o maior motivador para amar profundamente, criar beleza e deixar um legado positivo para as gerações futuras. A preciosidade de cada momento se torna ainda mais intensa quando sabemos que ele é único e irrepetível. É crucial, no entanto, abordar esta questão com honestidade intelectual e reconhecer os contra-argumentos e as limitações do nosso conhecimento. A ciência, por sua natureza, baseia-se no que é observável, mensurável e falseável. A sobrevivência da consciência, por definição, pode estar fora do alcance dos nossos instrumentos atuais. As evidências que temos, como EQMs e memórias de transplantes, são em grande parte anedóticas e abertas a múltiplas interpretações. A correlação entre a atividade cerebral e a experiência consciente é inegável e representa o argumento mais forte para a visão materialista. Ignorar o peso dessas evidências seria desonesto. Devemos manter uma mente aberta, mas também um rigor cético, evitando tirar conclusões precipitadas baseadas apenas no desejo ou na fé. Voltamos então ao início, à beira do oceano do desconhecido. Não temos uma resposta final, e talvez nunca a tenhamos, mas a jornada de exploração em si já é transformadora. Ao contemplar a possibilidade da continuidade, somos forçados a confrontar o que realmente valorizamos. Ao considerar a finalidade, somos impelidos a viver com mais propósito. Talvez a resposta final não esteja em provar, mas em viver de um jeito que honre a profundidade da existência, seja ela finita ou infinita. A questão permanece não como um problema a ser resolvido, mas como um convite perpétuo à reflexão, à maravilha e a uma vida mais consciente.